Israel volta a bombardear o sul da faixa de Gaza, apesar de ter anunciado uma retirada. No Vaticano, familiares dos reféns foram recebidos pelo Papa. Missão Áspides da União Europeia já repeliu 11 ataques de rebeldes Houthi contra navios no Mar Vermelho, diz o primeiro balanço ao fim de 2 meses. O Vaticano divulgou uma declaração que condena a cirurgia de mudança de sexo e a barriga de aluguer. Eclipse solar total deixou México, Estados Unidos e Canadá na escuridão durante alguns minutos. Israel anunciou a retirada da cidade de Khan Yunis, na faixa de Gaza, enquanto prepara a ofensiva sobre Rafah, no sul do território. Entretanto, continua a bombardear o sul de Gaza, apesar de ter anunciado a retirada. Poucas horas após o anúncio, bombardeou Rafah e o campo de refugiados de Nuseirat, deixando vários palestinianos mortos. No Egito, continuam os esforços para conseguir um cessar-fogo antes do fim do Ramadão. Israel anuncia progressos, mas o Hamas nega. Entretanto, a causa dos reféns israelitas já chegou ao Vaticano com uma delegação de familiares recebida pelo Papa. O grupo reuniu-se também com as autoridades italianas e com as comunidades judaicas do país em busca de apoio. Em Haia, a Nicarágua pediu ao Tribunal Supremo das Nações Unidas que suspenda a ajuda militar alemã e outros apoios a Israel, argumentando que o apoio de Berlim está a permitir atos de genocídio e violações do direito humanitário internacional na guerra entre Israel e o Hamas. O primeiro contingente de tropas alemãs chegou a Vilnius, capital da Lituânia, para reforçar a presença no flanco leste da NATO. De acordo com o ministro da Defesa da Lituânia, cerca de 150 soldados adicionais chegarão em outubro. Estes soldados farão parte de uma brigada que deve ser criada no próximo ano e deve estar totalmente operacional até 2027. A Rússia já manifestou alguma preocupação com o envio de tropas alemãs para um país vizinho e parceiro da NATO. O porta-voz do Kremlin disse que isso significaria uma escalada de tensões, criando zonas de perigo para a Rússia, que seria forçada, segundo Dmitry Peskov, a tomar medidas extraordinárias para garantir a segurança do país. Para as autoridades alemãs, este é um passo importante para o exército, tal como afirmou o ministro da Defesa, Boris Pistorius, que estava com os soldados antes de partirem para Vilnius. O destacamento de tropas para a Lituânia está no topo das prioridades, dadas as preocupações crescentes sobre um potencial ataque de Moscou. 11 ataques repelidos e 68 navios escoltados no Mar Vermelho pelas embarcações da operação da União Europeia Áspides. Esta é a primeira avaliação da missão que foi lançada há menos de 2 meses para proteger o comércio no Canal do Suez. Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, os rebeldes Houthi lançaram 80 ataques contra navios comerciais no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, alguns dos quais com vítimas. O grupo rebelde, apoiado pelo Irão, considera Israel um inimigo e os ataques foram uma resposta à guerra. Por causa desta situação, os navios de mercadorias precisam agora de mais 10 a 14 dias de viagem para chegar à Europa e os custos duplicaram. Por isso, a União Europeia iniciou esta operação. The Houthis clearly position themselves, it's not a secret, as defenders of the Palestinian cause. And this certainly has given them increased popularity in the wide Muslim world. From our side, we just want to ensure freedom and security of navigation. And we hope that we could control the situation and this will not expand to a wider geographical zone. 13% do comércio mundial passa pelo Mar Vermelho. Devido aos ataques, atualmente apenas metade dos 70 navios que passavam diariamente estão a atravessar o Canal do Suez. 4 Estados-membros têm fragatas na zona e 19 estão a contribuir para a operação. Até à data, os navios europeus abateram 9 veículos aéreos não tripulados, uma embarcação de superfície não tripulada e 4 mísseis balísticos. O mandato da missão Áspides é claramente defensivo, acompanhar os navios e protegê-los de ataques. O comandante de operações explica que só podem responder a ataques e não iniciá-los. We are not attacking them, though we could, let's say, but we have a different mandate. So
If you see it on the military perspective, what we are doing is the worst case, let's say. It's the more difficult part. We have to wait all the time, being shot at. So you have to bear that in mind. So we are patient and we are stick to our mandate. Ao fim de quase 2 meses, o comandante disse que há uma melhor coordenação com as outras operações na área, como a Operação Prosperity Guardian, protagonizada sobretudo pelos Estados Unidos. A energia nuclear é o caminho desde que a Chequia adotou um plano para abandonar a dependência energética do carvão e acelerar a transição verde em 25 anos. O primeiro-ministro Péter Fiala prometeu 6 mil milhões de euros para construir 4 novos reatores nucleares. Resta saber quem vai construir as centrais. O governo está à espera de fechar o melhor acordo até ao final de junho de 2024. Há 2 empresas rivais em concurso, a francesa EDF e a sul-coreana KHNP. Buď ta cena, která nabídnou ty soutěžící, bude taková, která umožní dlouhodobě stabilní, nízké ceny energie jak pro občany, tak pro rozvoj energetiky a průmyslu, tak určitě budoucnost je v obou 2 těchto jaderných elektrárnách navýšit tento výkon a zkombinovat to s obnovitelnými zdroji. A esperança é que as novas centrais estejam operacionais entre 2029 e 2040 e que o carvão seja abandonado até 2033 e o petróleo e o gás até 2050. A Chequia é tradicionalmente um exportador de energia a carvão, mas o governo do país está disposto a abdicar desse estatuto para se tornar um importador de energia limpa dos países vizinhos da União Europeia. A vitória de Peter Pellegrini nas eleições presidenciais eslovacas reforça o governo de Robert Fico. O primeiro-ministro eslovaco é um eurocético que tem assumido posições para a Rússia. Fico até falou das presidenciais como um referendo ao governo. The election result means that both the government and the president will be from the same political spectrum. Peter Pellegrini, he framed his campaign as if he is elected, there will be a calm and quiet situation for the government, which obviously will be following the elections and following the fact that Peter Pellegrini is one of the coalition leaders. His party is the key coalition player, and now he'll be the coalition president sitting in the presidential office and very probably not harming the government or not putting any obstacles in front of the government's agenda. Pellegrini prometeu que a Eslováquia vai ficar do lado da paz e não da guerra. O conflito na Ucrânia foi um dos temas principais da campanha. Antes do sufrágio, Pellegrini disse abertamente que apoiaria o governo. O executivo eslovaco já rejeitou um pacote de ajuda militar à Ucrânia que incluía armas e munições. Milhares de eslovacos têm ido para as ruas protestar contra a agenda pró-Rússia de Fico. A oposição considerou que a vitória de Pellegrini põe em risco a democracia liberal da Eslováquia e fortalece as forças extremistas da União Europeia. Also during his last night's speech, he still expressed himself as being committed pro-European, committed pro-NATO, but still said that we need to protect the Slovakian interests. So still playing this two-side or two-face role. So we'll see how he's gonna turn up once he's the president. O presidente da Eslováquia tem poder para ratificar tratados internacionais ou nomear juízes do Tribunal Constitucional. O Vaticano condenou na segunda-feira a cirurgia de mudança de sexo e a barriga de aluguer, descrevendo-as como graves violações da dignidade humana, a par do aborto e da eutanásia. Na declaração divulgada pelo Gabinete Doutrinário do Vaticano, estas 2 práticas são descritas como contrárias ao plano de Deus para a vida humana. O Vaticano reitera que Deus criou o homem e a mulher como seres biologicamente diferentes e que por isso as pessoas não devem interferir nesse plano. Perché crediamo che queste ideologie, invece di aiutare al riconoscimento della dignità, impoveriscono una visione umanistica dove l'uomo e la donna fanno l'incontro più bello nella più grande differenza che l'umanità contiene. Questo è inegualabile. De acordo com a declaração apresentada na segunda-feira, o Vaticano afirma que uma criança tem o direito de ter uma origem plenamente humana e mostra-se particularmente preocupado com a possível exploração de mulheres que enfrentam dificuldades financeiras e que podem ser aliciadas a dar à luz em troca de dinheiro.
Esta posição foi muito criticada por casais homossexuais, dado que a gestação por conta do outrem é a única forma de gerarem uma vida. A polícia francesa encontrou mais de 60 quilos de resina de cannabis, cerca de 1 quilo de cocaína, barras de ouro e 7.000 euros em dinheiro em buscas a várias residências, incluindo a da presidente da Câmara Municipal de Avallon, na região oeste de França. Jamila Absaoui e 6 outras pessoas foram detidas, incluindo um irmão da autarca, com antecedentes criminais e que já foi condenado por tráfico de droga. O governo francês pôs em marcha desde meados de março uma operação de combate ao tráfico de droga no país, que arrancou em Marselha. Mais de 190 pessoas foram detidas na altura. Um eclipse solar total fez com que o dia passasse a noite durante alguns minutos em grande parte da América do Norte. Centenas de pessoas reuniram-se em Mazatlán, no México, para assistir a este evento único. Quando o eclipse atingiu o pico, ouviram-se festejos de vários entusiastas que observavam o fenómeno. Essas reações foram-se repetindo pelo restante continente à medida que a Lua foi tapando completamente o Sol. O fenómeno foi visível no México, Canadá e Estados Unidos, mas em alguns casos apenas parcialmente. A América do Norte só voltará a ter a oportunidade de presenciar novamente um fenómeno deste género em 2044. Já na Península Ibérica, estima-se que será possível ver 2 eclipses solares totais, um em agosto de 2026 e outro em 2027.